Já estamos no segundo bloco deste Alerj Entrevista, conversando com o Dr. Cid Pitombo, pesquisador da Unicamp e doutor em cirurgia pela Unicamp UFRJ, sobre a reversão do diabetes tipo 2 e a cirurgia do estômago. No primeiro bloco, nós falamos muito sobre a cirurgia, falamos um pouco sobre esse assunto. A obesidade é vista atualmente como um dos problemas de saúde pública mais preocupantes, devido ao seu crescente aumento e às graves consequências que pode acarretar. Dr. Cid, pode-se falar em resolução do diabetes através desta cirurgia de obesidade? Com esses últimos 50 anos de estudo na cirurgia da obesidade, se observou uma diversidade de ações que a cirurgia promove no paciente, na melhora do paciente. Quer dizer, o objetivo inicial da cirurgia da obesidade é a perda de peso. Só que se descobriram que mecanismos hormonais envolvidos nessa perda de peso levam também à resolução de doenças, principalmente doenças metabólicas como hipertensão e diabetes do tipo 2. Então, esses modelos cirúrgicos feitos para a cirurgia da obesidade têm tido resultados na resolução de doenças como diabetes de até 80% a 90% de resolução. Ou seja, pacientes antes obesos mórbidos, portadores de diabetes tipo 2, que são submetidos a modelos tradicionais de cirurgia da obesidade, têm resolução da diabetes tipo 2 em 80% a 90%. Beleza, hein? Muitos dos pacientes já saem do hospital sem tomar insulina, sem tomar nenhuma medicação para o diabetes. Baseado nisso, começou-se a imaginar que se poderiam desenvolver modelos cirúrgicos parecidos ou com muita semelhança para o tratamento de pacientes portadores do diabetes tipo 2 magros ou com sobrepeso, sem serem obesos mórbidos. E em 2006 foi feito o primeiro encontro sobre cirurgia do diabetes no mundo, foi feito na França, em Estrasburgo. Eu tive a honra de estar lá representando o Brasil, nós éramos só 6 médicos, e rapidamente isso se espalhou, era para ser um encontro meio secreto, para ver o que cada grupo estava pesquisando, eu estava representando a Unicamp, e rapidamente se espalhou, e hoje foi capa do The Wall Street Journal, capa da Veja, e realmente tem sido muito bons resultados com algumas técnicas nesse grupo de pacientes que não são obesos mórbidos, mas portadores de diabetes tipo 2. Sim, agora, por que o mórbido, hein? Obeso mórbido. Esse nome não é um nome muito adequado, né? Por exemplo, nos Estados Unidos se usa obesidade severa, né? Aqui se usa obesidade mórbida, porque ele desenvolve morbidades, ou seja, percentualmente um paciente com aquele grau de peso que é calculado entre o peso, de acordo com a altura, você tem um peso proporcional. Quando o paciente chega em critérios de obesidade mórbida, é porque aquele peso daquele corpo, ele tem um percentual muito maior de desenvolver morbidades do que se o paciente tivesse um peso normal. Então ele tem muito mais percentualmente critérios para desenvolver hipertensão, diabetes, problemas de coluna, infarto, derrame. Daí tem esse nome, obesidade mórbida. Mórbida, sim, sim. Agora, qual é o momento da obesidade que o procedimento é aconselhável? O número de obesos é grande? Estima-se que no Brasil existe cerca de 3 a 5% da população feminina. Feminina? Exato. Já esteja com índice de massa corporal, que é a relação do peso com a altura. Acima, assim em níveis já de obesidade mórbida. Então, quais são os critérios? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica segue os padrões internacionais. Então, os critérios de pacientes que são chamados de pacientes portadores de obesidade mórbida, você pega o peso, divide pela altura ao quadrado, você tem um índice. Se esse índice estiver acima de 35, ou entre 35 e 40, com alguma doença associada importante, ou seja, está um índice de 36 com diabetes, esse paciente já tem critérios para ser operado. E acima de 40, ele já cai na classificação de obeso mórbido, pode ser operado. Obviamente, com uma criteriosa avaliação, se esse doente tem indicação de ser operado ou não. Ou não. Agora, o senhor trouxe um equipamento que pode demonstrar alguma situação, doutor Cid? Na verdade, sobre a cirurgia, né? Na verdade, desde 93, as cirurgias são feitas na maior parte dos grupos. Hoje, nos Estados Unidos, 80% dos grupos fazem a cirurgia pela via laparoscópica. Sim, sim. São essas cirurgias que eu faço fora do Brasil em demonstração, porque o Brasil foi um dos grandes formadores de médicos treinados em cirurgia laparoscópica para a obesidade. Então a cirurgia laparoscópica é aquela minimamente invasiva, aquela que ao invés de fazer uma incisão,
se faz pequeno orifício, com uma microcâmera se observa por dentro do abdômen e através, o doutor ele opera com as mãos no paciente, mas olhando num vídeo, monitorando com a câmera o que ele está fazendo. Certo. Esse é um dos aparelhos que é utilizado nesse tipo de cirurgia, que é um grampeador laparoscópico. Ele é introduzido. Ele é introduzido numa cânula, né, num tubo, dentro do abdômen. Sim. E dentro do abdômen, ele pode ser articulado, olha, ele pode se movimentar, ó, tá vendo? De um lado para o outro. Certo. E ele tem a característica que ele tem 3 fileiras de grampos de um lado e do outro. E ele grampeia e corta ao mesmo tempo. Então, eu trouxe como exemplo aqui um estômago, seria o estômago, né? Sim, sim. Aqui seria como se fosse o esôfago, né? Aqui o estômago, e aqui já vai para o intestino fino. Um dos objetivos dessa cirurgia, que é a mais feita, que é o bypass, é diminuir o tamanho desse estômago e promover um desvio para o intestino. Sim. Então, ele é feito basicamente assim, por exemplo, obviamente existe um tamanho pré-determinado que a gente utiliza, mas esses grampeadores, eles chegam aqui no estômago e você aperta, quando você aperta, ele grampeia dos dois lados do estômago. Sim, ele fechou ali. Exato. E com esse outro, com o outro lado, a gente corta com a lâmina. E quando a gente abre o instrumento, o que a gente tem é isso. Sim. A gente tem 2 lados aqui, ó. O estômago desconectado, dando para ver bem. Sim, E para cada lado você tem uma tripla fileira de grampos. Eu, por segurança, além de ter essas 3 fileiras de grampos de um lado, eu ainda sobresuturo por cima dessa linha de grampo. Por dentro dos orifícios. Por cima dessa linha de grampo, eu sepulto esses grampos para que se der qualquer problema com esse grampo, está, vamos dizer assim, costurado por cima também. E a gente vai continuando a linha de grampo até a gente desconectar o estômago. Eu vou trocar aqui o grampo, né? É muito simples, ele sai. Sim. Você pega um outro grampo, né? Que são materiais descartáveis. Totalmente esterilizado. Tudo esterilizado e descartável. Paciente dormindo, anestesiado totalmente. Anestesia geral, né? E esses grampos são utilizados e são descartáveis. Acabou a cirurgia, são jogados fora. Tudo é descartável. Então, basicamente, esse grampeador ele entra, né? Novamente aqui. Né? Estômago vazio nesse momento. Estômago vazio. E a gente... Só deixar o estômago vazio já é uma coisa, hein? Vai ter que fazer limpeza. Desconecta o estômago. Aqui eu vou dar mais um. Certo. Desconecta o estômago nessa posição. Eu não vou soltar totalmente para poder entender, mas sim. Na verdade a gente solta esse estômago aqui totalmente. Do esôfago? Do estômago. Fica o estômago... Vamos rasgar aqui para entender? Ó. Fica o estômago, esse pedacinho só do estômago aqui, e o resto do estômago fica desconectado, a gente não tira. Certo. E esse pedacinho do estômago, a gente vai pegar uma alça do intestino lá embaixo, vamos levar aqui, juntar aqui e fazer o desvio, que se chama o bypass. Então, hormonalmente, a outra parte fica só desconectada, e continua irrigada, produzindo suco digestivo, mas não passa mais alimento. Uma das questões muito interessantes ao você desconectar esse estômago é que o hormônio que nos dá fome, chamado grelina, ele é produzido nesse fundo aqui do estômago. Então, quando você desconecta esse estômago, você perde a função desse hormônio que é produzido aqui no fundo do estômago. O grelina. Chamada grelina. Sim. E um outro mecanismo interessante, que é ao bypassar o intestino, ou seja, ao fazer um desvio no intestino, a gente propicia que o alimento chegue mais precocemente no final do intestino. E existem hormônios produzidos no final do intestino, que esses hormônios é que nos dão saciedade. Então, vou dar um exemplo. Se a gente vai no Dia das Mães numa churrascaria comer, a gente chega com fome. A gente fica 2 horas lá esperando a comida, quando a gente senta para comer, a gente não está com tanta fome. É verdade. Porque algum nutriente já está no final do intestino, liberando esses hormônios da saciedade. Beleza. Caminhamos para outro intervalo e logo estaremos de volta. Está gostando? Espero que sim. Até já.